Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que o Senhor esteja com cada um de vocês, onde vocês estiverem, que a misericórdia do Senhor esteja sobre vocês. Bem, que esses tempos nos sirvam para nos aproximarmos do Senhor, que esses tempos sirvam para pensarmos, repensarmos nosso relacionamento com o Senhor, e que acima de tudo possamos ver que Ele é o Senhor das nossas vidas e que nossa vida não está no nosso controle, a nossa vida está no controle do Senhor. Mas nós temos coisas, nós temos atitudes, nós temos decisões que precisamos tomar para colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, tá bom? Queria comentar com vocês a respeito de uma passagem da palavra que todo mundo conhece, já ouviu várias pregações, várias palavras a respeito disso, que é a respeito de um momento de decisão, um momento em que foi necessário tomar uma atitude e um momento no qual, quando se tomou essa atitude, o Senhor interveio e o Senhor esteve presente na situação. A passagem está em Daniel 3. Vamos dar uma olhadinha lá. Se a gente for pensar a respeito do livro de Daniel no geral, é como se o livro de Daniel fosse uma listagem de provas, uma listagem de testes que o Senhor providenciou para aqueles jovens que estavam na Babilônia. Eles tinham sido deportados, eles estavam numa terra estranha, com costumes totalmente estranhos, uma terra pagã, mas a gente pode ver, principalmente o começo do livro, que cada situação é como se fosse uma prova extrema na qual eles tiveram que ser testados, provados e foram aprovados pelo Senhor. Eles fizeram as escolhas corretas. Então vamos dar uma olhadinha o que fala a respeito sobre o que fala em Daniel 3. O livro, em geral, fala a respeito de crescer com os problemas, que é uma das formas de sermos provados e aprovados, de não nos contaminarmos com o mundo, que também é outra forma de sermos e que somos constantemente provados, e conforme a nossa atitude somos aprovados pelo Senhor. Como que nós recebemos conhecimento sem perdermos a fé, e como que nós podemos lidar com o que para nós é impossível. Isso é muito intenso no livro de Daniel. E no capítulo 3, fala a respeito da estátua de ouro que Nabucodonosor construiu. E vamos dar uma olhadinha em alguns pontos a respeito dessa situação toda. No capítulo 2, Nabucodonosor tinha tido o sonho e não lembrava do sonho e não sabia a interpretação a respeito da estátua, com cabeça de ouro, parte de cima de prata, bronze, ferro e ferro com terra misturada. E no final do capítulo 2, depois que Daniel dá a interpretação, revela qual foi o sonho, a interpretação do sonho, Nabucodonosor diz que não há outro Deus como o Deus de Daniel. No capítulo 3, parece que já é outro personagem, mas é o mesmo rei, falando que não bastava ser rei e que não bastava ser a cabeça de ouro. Então, o que era necessário? Uma estátua de ouro. Não bastava ser uma estátua de ouro do tamanho de uma pessoa, tinha que ser uma estátua de ouro de 20, 25, 27 metros por 3 metros, toda de ouro. Ou seja, ele tinha constâncias de aproximação do Senhor. O Senhor é eterno, o Senhor é sobre todos os senhores, o Senhor é Senhor dos reis. E daqui a pouco, não, eu sou o máximo, eu sou o suprassumo. Então, para mim, Nabucodonosor reflete muito o que nós somos na nossa inconstância em relação ao Senhor. Uma hora nós estamos em alta, estamos quase levitando na presença do Senhor.
E tem hora que a gente simplesmente, mas como que pode? Eu vou ter que tomar essa atitude, eu vou ter que fazer sozinho, porque eu que decido, eu que faço, eu que aconteço. Então, Nabucodonosor reflete muito, para mim, em boa parte do que nós somos. Nós somos muito constantes. Nós, ora nos aproximamos, ora nos afastamos do Senhor. Então, no começo do capítulo, versículos 1, 2 e 3, é a respeito dessa criação dessa estátua, para que fosse adorada, e indiretamente o rei fosse adorado como um deus. E nos versículos 4 e 5, mostra que como eles iam, como tinha essa estátua para adoração, e que todos deveriam adorar a estátua, então para Nabucodonosor já não era suficiente ser rei apenas, tinha que ser o exaltado, o Deus da Babilônia. E acho que o primeiro ponto importante nessa história é no versículo 6. Porque não era só questão de adorar. Quem não adorasse tinha um resultado igual à morte. Era condenado à morte. Porque o desejo do rei não era cumprido. Então, esse é o primeiro ponto. É uma situação extrema, uma situação na qual era necessário tomar uma atitude. E, nessa circunstância, 3 jovens judeus que eram os deportados, né, Ananias, Misael e Azarias, decidiram não fazer o que todo mundo fez e nem o que foi ordenado que fosse feito. Eles simplesmente, no coração deles, falaram, não vamos adorar, não vamos nos curvar. Só que isso, com uma atitude de posicionamento, já acabou exacerbando, acabou mostrando muito mais a situação que estava do outro lado, a situação do governo, porque os babilônios tinham sido, para alguns cargos, os cargos que Ananias, Misael e Azarias ocupavam, eles tinham sido escolhidos e não os babilônios. Então, os babilônios tinham ciúmes, tinham raiva, porque eles tinham sido escolhidos para esses cargos, eles eram eficientes nesses cargos, eram bons servidores, bons funcionários nesse cargo, e eles queriam tirar esses 3 ali, porque não pode, o rei está dando corda para eles, o rei está falando que o Deus deles é o Deus supremo, e eu não duvido nada, agora é minha especulação, que até alguém tenha feito a cabeça do Nabucodonosor para fazer estátua só para colocá-los em prova. Mas eles não se curvaram, estavam convictos em não se curvar. E, na sua consciência, não vamos fazer. Então, vamos dar uma olhadinha no primeiro ponto. O que eles escolheram? Quando Nabucodonosor falou, eu vou fazer uma estátua e todo mundo vai se curvar. O que eles escolheram? Eles escolheram ser fiéis ao Senhor. Eles escolheram seguir o que o Senhor mesmo tinha falado da boca dele e escrito em Êxodo 20, versículos 3 a 5. Então, vamos dar uma olhadinha lá? É a parte dos 10 mandamentos. Então, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eles escolheram fazer isso. Nós não vamos nos curvar diante de nada. Só que isso acarreta 2 pontos. O primeiro, a partir desse ponto, eles não quiseram retornar mais. Então, a partir desse ponto, a fé deles foi realmente testada. Não o fato só de não ter se curvado. Porque a partir daí, no versículo 13 de Daniel 13, a gente vê que Nabucodonosor fica muito bravo, porque é contrariado de novo. Só que, ao mesmo tempo, ele quer se demonstrar como rei, quer demonstrar misericórdia diante dos 3 do povo, dizendo que vai dar uma segunda chance para eles. Ó, vou tocar de novo a música, eu já tocou uma vez para todo mundo, vocês não se curvaram. Agora vai ser só para vocês 3. Vocês vão se curvar agora. E, ao mesmo tempo, ele quer se estabelecer como um único Deus, o óbvio para ele, né? Falando, ó, eu quero ver que Deus vai livrar vocês.
Porque se vocês não se curvarem, eu não vou livrar. E eu sou Deus. Então esse é o primeiro ponto, é um ponto de sem retorno. E os jovens falaram, não vamos nos curvar. E nesse evento todo, nessa situação toda, algumas coisas que a gente pode aprender são a respeito de quando a fé é desafiada. Então eles já tinham estabelecido o que eles iam fazer. Só que a partir desse momento, da segunda vez que a música toca e Nabucodonosor fala que vai acontecer alguma coisa, eles tomam 4 atitudes. A primeira atitude é que eles não se colocam na defensiva. Então, lá em Daniel 3,16, eles falam assim, nós não vamos mudar de situação. Nós não vamos nos curvar. Eles tratam a situação como inegociável. Eles simplesmente falam que não vão fazer o que o rei está falando para fazer. E muitas vezes a gente tenta negociar, a gente fala, eu vou fazer depois. Vai dar certo. E às vezes a gente acaba confundindo fé com presunção. Na verdade, a gente tem que ter fé, tem que ter consciência do que a gente está fazendo e no que nós estamos crendo, mas nós não podemos nos deixar levar pela circunstância e pelas ameaças. Às vezes, muitas vezes a gente é volúvel, a gente se deixa levar, infelizmente. O segundo ponto é que no versículo 3,17, vamos dar uma olhada lá. Daniel 3,17. Na primeira parte. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Então eles lembraram, na situação, no ponto sem retorno, que Deus é todo-poderoso. Deus faz o que Ele quer e Ele pode fazer. E não importa qual é o desafio ou a adversidade, é o Senhor que é todo-poderoso. Ele tem o poder de resolver qualquer e toda situação. E Ele tem o poder de querer fazer ou não fazer. Isso não está na nossa mão. Mas isso é necessário que a gente tenha consciência. Então a gente não pode pensar que a circunstância contém o Senhor, mas que o Senhor está além disso. O Senhor vai além disso. E que o Senhor é maior do que isso. E Ele tem todo o poder em sua mão. E muitas vezes, na situação extrema, a gente esquece disso. E a gente considera a situação muito maior do que o Senhor. E eles tinham convicção em quem estava a fé deles. Assim como em Jeremias 32:17, que está escrito lá. Senhor, eis que tu fizeste os céus, a terra com teu grande poder, com teu braço estendido, e nada há que te seja demasiado difícil. Então eles tinham essa consciência de que o Senhor fez tudo, o Senhor criou tudo pela palavra. A nossa existência foi criada pela palavra. Ou seja, nada é difícil, nada é impossível para o Senhor. O poder do Senhor é irrestrito, ilimitado. Não tem como ser medido, não tem como ser, não tem parâmetro, não tem comparação, não tem nada igual. E isso que nós precisamos lembrar nessas situações, em todas as situações, mas principalmente nessas situações extremas. A terceira coisa que a gente deve lembrar nesse tipo de situação que a nossa fé é desafiada é que a gente precisa crer que o Senhor pode livrar, crer no livramento do Senhor, crer no milagre do Senhor. Está na segunda parte desse mesmo versículo de Daniel 3:17. Os rapazes falam, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, pela fé, eles não viram aquele forno queimando super forte. Eles viram o livramento do Senhor, eles viram o futuro, como a gente sabe em Hebreus 11, a respeito de certeza do que ainda não vemos. Então eles viram o futuro e não viram o presente, como todos os outros. Os outros abaixaram por quê? Aí é fornalha. Eles não. Eu não vou me dobrar. É o Senhor que nós adoramos, é o Senhor que nós prestamos louvor. E colocar a esperança no Senhor. E aí o quarto ponto tem a ver com demonstrar lealdade ao Senhor, independente do resultado. Porque no versículo 18, nós vemos que eles falam assim, e se não, ou seja, se o Senhor não nos livrar, porque está na mão dele, ele é o Senhor, ele é soberano, ele decide o que fazer, fica sabendo, rei, que não te serviremos, nem a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Então, esses 4 pontos, eles foram irredutíveis em relação ao Senhor, foram irredutíveis em relação à situação. E demonstraram a fé no desafio, no momento do desafio, aquele ponto do qual não tinha mais retorno. Eles podiam muito bem mudar de opinião, só que eles transgrediriam a certeza que eles tinham no coração. E se nós temos essa certeza no coração, nós não vamos voltar atrás, nós vamos continuar no nosso caminho, crendo no Senhor, crendo no livramento do Senhor, no milagre do Senhor, e crendo também que Ele pode fazer o que Ele quer. Ele tem o poder em suas mãos. E sendo humildes, não crendo que o Senhor vai me livrar de qualquer maneira, porque eu sei, eu estou no centro da vontade, porque senão a fé acaba virando presunção. A gente acaba querendo mover o que o Senhor, querer dirigir a ação do Senhor, sendo que quem tem o poder de agir é Ele. E o Senhor pode nos livrar da crise, ou seja, pode aliviar, pode nos desviar da situação, simplesmente a situação deixa de existir. Pode ser que Ele nos livre através, no meio ali da crise, como foi no caso deles. Eles estavam ali, eles foram jogados na fornalha no final das contas. Mas o Senhor os livrou lá dentro, de uma maneira milagrosa, de uma maneira sobrenatural. E pode ser que a crise acarrete alguma outra circunstância. Quem tem o poder é o Senhor. E é Ele quem nos salva. E é essa fé que nós precisamos ter, essa convicção no Senhor. Em 1 Pedro 1, de 5 a 7, diz que Ele conhece todas as coisas. E Ele está mais interessado no nosso caráter, que é o que é moldado nesse tipo de circunstância, do que no nosso conforto. Então, esse que é o ponto mais difícil, eu acho, para mim, para nós nos deixarmos levar pelo Senhor, para nós nos deixarmos seguir pelo Senhor, nos envolvermos na sua palavra, nos seus desígnios. Isso é complicado, mas nós vamos conseguir, nós vamos progredir diante do Senhor. Progredindo na história, o que acontece? Os jovens não se curvam, Nabucodonosor fica muito mais bravo, manda aquecer muito mais a fornalha e manda aquela circunstância toda, amarra mais eles, joga eles, pega os caras mais fortes e joga na fornalha, os soldados mais fortes caem por causa do calor e eles são jogados lá dentro. Então, nesse momento, muito provavelmente, Nabucodonosor falou: eu quero ver quem que é Deus. Quem que é Deus? Eu mando na vida de vocês. Eu controlo a vida de vocês. E os jovens foram jogados lá dentro. Mas o que aconteceu? Por causa da decisão que eles tomaram, por causa dessa certeza inabalável que eles tinham, o Senhor mesmo esteve presente na situação. O Senhor mesmo estava lá com eles. Porque é nessas situações extremas, quando nós nos decidimos estar ao lado do Senhor, é que Ele demonstra o seu poder. É nessa situação extrema, nesse tipo de situação extrema, que o Senhor vem, nos visita, e é isso que nós precisamos buscar no Senhor. Não o milagre em si, mas essa companhia do Senhor, essa presença do Senhor, nós estarmos na sua presença. Porque, na verdade, quando eles estavam dentro da fornalha e foram soltos, e Nabucodonosor olhou e viu 4 pessoas, imagine, eles estavam na presença do Senhor, ali, junto. E Nabucodonosor mesmo admitiu: nossa, tem 3, nós jogamos 3, tem 4. E o quarto não parece ser uma pessoa. Ele é acima disso, ele é além disso. Parece um filho dos deuses, um anjo, alguma coisa assim, não é um ser humano. E se cumpriu o que uma das palavras a respeito disso, que vem de Isaías 43, 2 e 3, falando de que quando andares quando estiveres nas águas não te afogarás, quando estiveres no fogo não te queimarás. Então, nessa situação toda, os jovens viram até isso, o cumprimento das palavras do Senhor na vida deles, através deles. E depois, voltamos ao Nabucodonosor, no versículo 26, o bipolar. Ai, o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. E volta à adoração. Então, voltando de novo à comparação, parece que Nabucodonosor somos nós. Então, quando vemos o milagre, Senhor, tu és bom. Quando vem a circunstância, eu vou fazer sozinho, eu vou me virar.
E graças a Deus que houve esse reconhecimento de novo pela parte de Nabucodonosor, que reconheceu a fidelidade dos hebreus, nos versículos 27 e 29. Ele até fala, olha, vocês foram fiéis, vocês decidiram dar a vida de vocês, não me obedecer, obedecer o Deus de vocês. O rei reconheceu que o Senhor honrou a fé deles, porque ele mesmo fala, o Senhor mandou o seu anjo para estar com vocês e proteger vocês. E no final das contas, o rei acabou promovendo-os ainda mais. E aposto que os assessores babilônios ficaram com mais raiva ainda, mais ciúmes ainda. Puxa, nós queríamos que eles morressem, ainda conseguiram mais ainda. Que coisa. E, mais uma vez, a fé deles foi provada, foi testada, foi provada e foi aprovada diante do Senhor e diante do rei. Então, uma coisa que gostaria de deixar para a gente pensar junto, vendo toda essa circunstância, toda essa situação. A gente analisar quais decisões que nós precisamos tomar em todas as áreas da nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja sentimental, seja em relação ao nosso futuro mais distante. Então, quais são essas decisões que precisamos tomar? Como devemos tomar essas decisões? Como devemos escolher qual caminho seguir? Será que a gente pode confiar no nosso próprio coração? Será que a gente pode dar uma de Nabucodonosor? A hora que tiver bom, eu louvo o Senhor. A hora que não tiver, eu me viro e vou com o facão no meio do mato e me viro. Sem buscar o Senhor. E outra coisa que a gente precisa pensar em relação a isso. O quanto nós devemos nos entregar e o quanto devemos entregar ao Senhor nas nossas escolhas. Será que a gente pode ser parcial? Isso vai, isso aqui, deixa comigo. Ou será que a gente deve se entregar totalmente? Será que a gente deve fazer como eles fizeram? Se essa situação, eu morro. Mas eu não vou me curvar. Será que nós temos esse ceder, essa disposição, essa disponibilidade? Que a gente possa escolher e escolher bem, escolher ser fiel ao Senhor. Que nós possamos nos curvar diante do Senhor, nós possamos entregar nosso coração como um trono, como um altar, como a gente sempre canta diante do Senhor. Que nós possamos estar dispostos a chegar naquele ponto sem volta, dizer, Senhor, eu confio no Senhor, confio que o Senhor é poderoso, confio que o Senhor pode fazer, confio que o Senhor, se quiser, pode fazer. Que a situação está nas tuas mãos, Senhor. Espero em Ti, confio em Ti. Amém? Vamos pensar nisso. Vamos pensar a respeito das nossas circunstâncias, do que temos vivido agora, nesses tempos, do que vamos viver. Vamos buscar o Senhor. Vamos nos entregar ao Senhor. Amém? Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor esteja com todos. Que venha a misericórdia e a palavra do Senhor fale mais aos seus corações. Amém?